Então tá bom, gente, vamos começar a nossa live. Qualquer coisa aí vocês avisam se tá tudo certo, tá bom? Então na live de hoje nós vamos fazer um projeto que eu escolhi especialmente porque o tempo tá passando muito rápido, somente ultimamente, né? E eu quis lembrar de como éramos e como estamos agora. Então eu escolhi duas fotos, o tema do nosso projeto é O Tempo Não Para, e eu escolhi aqui duas fotinhas, uma da minha filha com 3 anos e meio, e outra ela hoje com 9 anos. Para lembrar como o tempo passa rápido, parece que foi ontem. E essa é o nosso tema de hoje. A base do nosso projeto vai ser essa folha aqui. Ela é dupla face, mas eu vou utilizar esse lado que ele é mais claro, com esses arabescos. Eu queria só um fundo, eu não queria totalmente branco, eu queria um fundo um pouco claro para poder dar um contraste, mas não se destacar sobre os elementos que a gente vai colocar nessa página. Para iniciar, eu peguei uma folha. No caso aqui, deixa eu colocar esse aqui de lado. Eu escolhi aqui essa rosa, esse tom de rosa. Peguei uma folha de color 7 rosa, cortei ao meio. E eu vou utilizar uma folha inteira mais um pedaço, porque nós vamos fazer isso aqui, ó. Essa quase flor assim, né? Toda franzida, toda dobrada. Então, para que nós façamos isso, primeiro a gente vai fazer uma borda. Essa borda que eu fiz, eu utilizei esse furador. Esse furador é bem simples, eu comprei ele numa loja de importados. E aí é só colocar aqui, posicionar e fazer o furo. E aí ele fica com esse detalhe na borda. Se por acaso você não tiver um furador para poder fazer uma borda, uma outra opção é utilizar aqui, ó, uma tesoura. Nesse caso aqui eu estou pegando essa tesoura ondulada, fazer o corte no papel da borda. Vou até fazer aqui para vocês verem, deixa eu só tirar essa parte aqui. Então eu vou fazer o corte nela, para ela ficar com essa ondulação. É uma outra possibilidade que vocês têm. O fato de não ter um furador não é impeditivo para vocês fazerem uma página linda. Então, cortou assim, se você ainda quiser, deixa eu colocar aqui de lado, se vocês ainda quiserem dar mais um detalhe ainda, vocês podem pegar um furador, eu tenho esse aqui, mas se vocês quiserem, vocês também podem utilizar um furador como de escritório comum e fazendo furos pelas beiradas. E não precisa se importar que ele não está exatamente onde está cada ondulação, porque na hora que a gente for franzir essa folha, ela vai dar esse efeito de textura na ponta, né? Desse furador, e assim a gente vai fazendo por toda ela. Bem simples. E assim você faz por toda a borda. Aqui eu não vou fazer inteira, só para mostrar para vocês. E aí, nós vamos fazer como se fosse um leque. Oi, Luciana, tudo bem? Bem-vinda à nossa live. A gente faz como se fosse um leque, aproximadamente de meio centímetro a 1 centímetro. E aí é um zigue-zague, né? Vai e volta por toda a folha. Para fazer no tamanho de uma folha de scrapbook e nessa largura que nós escolhemos, que é a metade da folha de color 7, nós precisamos de 3 partes dessa. Então, a gente vai utilizar uma folha e meia para que possa fazer a volta toda. Porque se a gente utilizar só uma folha de color 7, no tamanho de uma folha de sulfite, ele não vai dar o fechamento, que a gente vai colar as bordas e vai fazer o fechamento. Então, vem aqui, ó, bem simples, fazendo todo o zigue-zague.
E assim, ó, tá vendo? Aí vai ficar o detalhe aqui da ponta, tanto do cortador que eu utilizei, como com o detalhe que eu fiz com a tesoura e com o furador simples. Ele vai dar um efeito tão bonito quanto. Então, vocês podem utilizar dessas duas formas. Fiz o leque até o final, eu vou colar as 3 partes para formar como se fosse essa saia aqui. E na hora que eu posiciono para baixo, ela fica esse círculo aqui todo sanfonado. Para que eu possa fixar ele aqui na minha base, opa, eu não vou colar ele direto, até porque eu preciso meio que tampar esse buraquinho. Então, vou pegar um círculo, vou utilizar até aqui um pedaço dessa folha mesmo. E para fazer o círculo, você vai utilizar aquilo que você tem em casa. Tem um cortador grande assim que dê para tampar o furo, utiliza o cortador. Não tem um cortador? Pega um pote. Põe um pote aí e vamos fazer o corte. Vou até utilizar essa caneta aqui para vocês verem melhor, certo? E aí eu posso vir ou com a tesoura simples, ou eu vou utilizar aqui a tesoura que nós utilizamos para fazer a parte daqui do nosso leque, e venho e corto, sempre desprezando a linha, né? A linha não pode aparecer. Então, se eu for cortar com a tesoura ou com o cortador que nem eu tô fazendo, eu corto sempre para dentro de onde eu risquei. Com o cortador não tem esse problema, né? Cortador circular, um escalope, você não teria esse problema da linha. Mas como aqui eu fiz o risco, então eu desprezo o risco, fiz o corte para dentro, e aqui eu tenho o meu círculo. Vou pegar aqui a minha base do projeto, que ela já vai dar todo um volume, né? E uma dimensão para nossa folha. Vou passar cola. Pode ser cola branca, pode ser cola para artesanato, não precisa ser muito. Vou colocar aqui. Vou virar para ela dar uma... Opa! Deixa eu passar um pouquinho mais de cola. Certo? Colou. Deixa assim, deixa de lado para ela secar um pouquinho. E agora a gente vai para os detalhes do nosso projeto. Para esse projeto, eu escolhi, como os tons estão bem claros, bem neutros, eu escolhi utilizar elementos como se fosse uma aquarela. Então, eu tenho aqui, ó, flores, várias flores, eu gosto muito de flores. Vocês gostam de flores? Eu gosto muito de flores. Flores, borboletas. Todos esses elementos aqui eu peguei da internet e fiz a impressão e cortei. Como é que nós fazemos o corte dos elementos que são menorzinhos, né? Deixa eu deixar aqui de ladinho. Deixei aqui alguns para vocês verem. Eu gosto de iniciar sempre o corte com o estilete. Por quê? Porque nesses vãos aqui, a tesoura ela não chega com tanta facilidade. E se você for entrar com a tesoura e depois sair, pode danificar o seu papel. Então, eu prefiro vir inicialmente com o estilete e fazer o corte inicial, principalmente dessas partes aqui que são mais estreitas. E eu venho fazendo isso em todas elas, ó, no caso da borboleta aqui, ó. Venho nas partes mais estreitas, com cuidado. Sempre virando o papel e não a sua mão com o estilete. Tem que ter um movimento solto, mas você não vai deixar ele sua mão muito torta. Porque com desconforto, a probabilidade de você errar o corte é maior. Então, ó, eu iniciei aqui, até para ver em alguns lugares aqui, ó,
o corte, principalmente das partes mais estreitas da borboleta, certo? Aí sim eu venho com a tesoura, peraí que a minha tesoura... Obrigada. Aí eu venho com a tesoura e faço os cortes que são maiores. Aqui, ó. Também abro a tesoura, faço o movimento com a folha que eu tô cortando, e aí eu consigo fazer as voltinhas com maior precisão. Então, você pode sim ter elementos mais elaborados cortados à mão nos seus trabalhos. Não precisa necessariamente ter uma máquina de corte, um furador específico, um furador para cada coisa. Você com calma consegue sim fazer elementos assim, ó. Esse aqui é pequeno, tem o quê? 3 centímetros. É possível cortar sim. E ó, cortamos a nossa borboleta. A mesma coisa com as flores. Também tem esses centros aqui. Esses aqui nem tanto, né? Essas flores, elas são maiores, não tem tanto centro assim, mais estreito. Mas eu gosto de vir cortar com estilete, porque aí já pula essa parte, só vou fazendo em volta. Eu sempre virando papel. Quando tem várias numa folha assim, eu gosto de vir fazer todos os cortes desse lado, em todas as folhas, né, que eu imprimi várias. Aí depois eu venho e corto do outro. E assim eu vou indo, tudo para facilitar meu trabalho e tentar ter maior precisão naquilo que eu for cortar. Se você sente mais facilidade de ir direto com a tesoura, tudo bem também. É que eu sinto que fazendo principalmente esses encontros aqui com o estilete, o corte ele sai mais limpo, mais reto, evitando que o papel fique marcado por causa do movimento da tesoura. Tornando o trabalho mais bonito também, né? Aí, da mesma forma, eu venho com a tesoura, já fiz os cortes mais retos, eu só venho com a tesoura dando o acabamento nas partes que tem detalhes que fica mais fácil ir com a tesoura, nos cantos arredondados. Ó. Fica muito mais fácil. Facilita muito mais. E candy color, aquarela, né, esses temas mais arco-íris estão agora na moda, estão muito em alta. E dá para usar eles muito bem e, aliás, ficam lindos nas suas páginas de scrapbook. Candy color, né, aquelas cores, aquelas cores mais suaves. Hoje a gente já encontra muita coisa na internet utilizando esse tipo de padronagem e eles ficam lindos nas páginas do scrapbook. Traz uma delicadeza. E são elementos que sempre chamam a atenção. Opa! Então vamos lá. Antes de começar a montagem, eu vou pegar aqui as fotos. Eu quero deixar uma borda nelas. Então, essas fotos eu imprimi em papel fotográfico autocolante. Essa aqui, ela tem... Essas fotos eu imprimi em 8x8. Então, o que eu vou fazer? Vou tirar aqui a proteção. Certo? E vou colar aqui, deixando uma borda, e depois eu corto o outro lado com o estilete. Uso aqui o próprio papel para fazer pressão e colar direitinho, porque às vezes o dedo pode marcar a foto, como ela foi impressa em casa. Então, para evitar, a gente faz isso. Venho aqui com régua, estilete simples,
Cuidado com o dedo, sempre deixo o dedo longe aqui da beirada. Seguro com firmeza e faço um corte único. Mesma coisa aqui desse lado. E vou fazer a mesma coisa com a outra foto. Carinha de bebê. Coloco aqui, deixo uma borda. Não precisa nem medir. E também faço o corte. Faltou só uma coisa para a gente já fazer a montagem dessa página. A frase que eu escolhi, que o tempo não passa. Eu imprimi ela junto com todos os outros elementos, foi uma folha só. Até se vocês quiserem, deixa aí nos comentários que eu posso disponibilizar o arquivo para vocês, tá bom? Então aqui, ó, o tempo não para. E esse corte, deixando essa margem branca, eu fiz com o estilete. Você pode, sim, se quiser fazer com a tesoura, mas eu acho que o estilete dá maior precisão. Então, como é que eu fiz? Para você ver que não precisa ter uma máquina para poder fazer esse corte dessa frase com essa borda branca. Eu vim aqui, vendo um espaço, e vim zigue-zagueando por fora, acompanhando o movimento da letra. Olha. Venho aqui, ó. Deixa eu terminar esse corte. Se você tá com dúvida, você vai para outra parte e depois volta. Aí eu venho aqui, ó, em volta do O. O seu estilete sempre com a ponta com corte. Começou a ver que a ponta do estilete tá sem corte, troca a ponta do estilete. Ou, se o estilete já estiver muito pequenininho, troca a lâmina dele. E ó, de forma simples eu consegui fazer a frase com a borda branca, muito similar como se eu tivesse feito o corte numa máquina de corte comum. Aí vem a montagem. Pego aqui meu escalope. Vou passar cola. Pode ser também... Não vou usar cola, não. Vou mostrar para você que dá para colar com fita dupla face. Venho aqui. Coloco em pontos estratégicos. Vários pedaços, porque como a parte que vai ficar fixada é só a que tá para cima, então tem que colocar vários pedaços. Ou se você for usar cola, passa a cola sobre assim essas ranhuras e coloca no seu trabalho. Mas você pode utilizar fita dupla face também. Nesse caso aqui eu não aconselho utilizar fita banana, porque ele já tá com altura por causa das dobraduras, né? Então aí vai ficar muito alto você colocar uma fita banana nessa flor aqui do meio. Que a ideia desse escalope aqui também é dar uma ideia de relógio, né? O tempo não para, o tempo passa. Uma outra possibilidade também, em vez de colocar flor, talvez seria você colocar uns ponteiros. Ia ficar bem bonito. Eu centralizo, opa, e coloco. Minhas flores eu vou deixar aqui, neste lado. E a frase eu vou colocar aqui no meio.
Pode a foto sair, ficar ela mais curvada. As fotos também, como o Escalop já está toda uma altura, todo um movimento, eu vou colar elas direto no papel. Não vou utilizar fita banana nesse projeto. E passo também cola aqui atrás. Como é papel com papel, cola branca é o suficiente para manter elas aqui no lugar. Só dar uma apertadinha aqui. A plaquinha, vou passar dupla face atrás. Vou dobrar ela aqui, como ela é mais fininha, para eu conseguir colocar em toda ela. Então, peguei um pedaço, dobrei, tirei a proteção de um dos lados. E aí fica só dupla face no outro. E aí eu consigo fazer com a espessura que tá a minha plaquinha, certo? Deixa ela aqui de lado. E agora é hora de soltar a imaginação e espalhar essas flores por todo o projeto. Primeiro a gente coloca para ver os locais, né, que você quer colocar as flores, sobre as fotos. Eu posso fazer como se fosse um buquê num canto. Aqui, ó. Espalhar. Posso colocar também sobre a folha. Agora não tenho muito um padrão, né? Você vai colocando conforme o seu gosto. Eu gosto de colocar bem sobre as fotos. Aqui, ó. Aqui, se eu for colocar, se vocês forem colocar ela sobre a folha, aqui é interessante colocar um volume. Ou vocês podem ficar só em cima do escalope também. Eu gosto bastante de flores nos trabalhos. Acho que dá uma destacada. Preenche. Então tá. Dispus aqui as flores do jeito que eu queria. E agora eu venho com a cola e passo fixando elas sobre o leque. É bom passar cola nela toda, porque aí todas as partes que pegarem no leque vão grudar. Viu? Sempre tentar colocar pelo menos sobre duas partes. Opa, deixa eu pôr pra cá. Para ter uma base de apoio e grudar. E aí eu vou espalhando, fazendo uns buquezinhos, outras mais espalhadas. E assim eu vou colocando as flores. Agora é o momento de soltar toda a sua criatividade e colocar
aí quantas flores você quiser. Se você quiser, você pode imprimir mais flores ainda e colocar mais flores. Ainda tem as borboletas aqui para colocar, né? Lembrando que a nossa frase, eu vou colocar ela aqui no meio. Então, também pensando nisso na hora de colocar os elementos. Você pode utilizar outras cores também. Aqui eu utilizei tons mais puxados para o rosa, mas você pode fazer com outros tons, dependendo também das cores das suas fotos. Ó, parece um jardim. Dá uma pressionada. Às vezes ela dá uma escapadinha, mas você vai lá e só pressiona um pouco. Então ela já volta para o lugar e fixa. Opa, eu não colei essa aqui, ó. Certo? Vou pegar agora a minha frase e colocar aqui no meio. E agora, por último, eu vou colocar as borboletas, que propositalmente eu imprimi elas em tons diferentes das flores, para elas ficarem, para dar a diferença do que é a aquarela das flores e o que é a aquarela das borboletas. Então, por isso que elas estão nesses tons esverdeados. Como eu optei também por não colocar folhas, as borboletas elas vão fazer esse papel de trazer esses tons de azul esverdeado, verde, para o nosso projeto. Né? Que também borboletas lembram mudança, metamorfose, as coisas mudam. Então tem tudo a ver aqui com o tema da passagem do tempo. Nesse lindo jardim. E aqui, nossa última borboleta. Vou colocar ela aqui. Deixa eu só dar uma última fixada em todos os elementos, porque como eu falei, né, o zigue-zague, ele dificulta um pouco a colagem, mas não que você não consiga colar. É só ir com paciência, colocando, sempre lembrando de colocar sobre vários, nunca sobre um só, pelo menos uns 2. E apertando, enquanto a cola está secando, ele está fixando. E justamente por a parte de baixo já ter esse volume, todo o nosso trabalho, ele fica com esse volume, com essa altura, destacando as fotos e os elementos que parece até que estão voando sobre a nossa flor, certo? Então, esse é o nosso projeto de hoje, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Essas fotos aqui foram tiradas, essa aqui foi no momento de brincadeiras, no momento de férias, onde eu estava com a minha filha e com meu filho menor também, ainda de colo, pequenininho. E essa outra aqui foi tirada recentemente aqui em casa mesmo, né? Devido à pandemia, a gente não está podendo sair muito, mas não é por causa disso que a gente não vai ter momentos agradáveis entre mãe e filha, né? Então, deixa eu levantar aqui para vocês verem. Tá dando para ver, tá dando reflexo. Certo? Aqui, ó, bem colorido. Mesmo sendo candy color, que são cores mais suaves, elas se destacam justamente por causa desse trabalho com a aquarela das flores. E
poucos elementos, mas bem distribuídos e com altura, com volume, eles fazem toda a diferença na página, no resultado final. Então, aí dá esse destaque e fica esse trabalho lindo que você pode fazer também na sua casa, tá bom? Se vocês fizerem, me contem. Deixa eu ver. Um beijo para Laila, para Monique e para Luciana. Obrigada por vocês terem participado da live. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem esse projeto, posta e me marca depois para que eu possa ver. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau.